Oi, esse é o podcast Diário Velho e eu sou a Laura Catapreta, como vai ficar muito claro até o fim desse episódio. Eu queria dar oi aos meus cativers, meus 5 ouvintes regulares. Talvez mais, talvez menos. E bem-vindo ao Gustavo, que veio pelo YouTube, porque agora eu estou também no YouTube. Ai meu, muito sério, eu tô regravando o começo do episódio. Porque na gravação original eu dei um oi, assim, que eu daria pra alguém quando eu chegasse num velório, sabe? Só faltou eu falar assim. Oi, este é o Diário Velho. Meus sentimentos. E outra, que não vai dar pra consertar tão cedo, e não sei porque tá piorando, Eu falo muito pelo nariz. nesse episódio tá mais do que o normal. Não agora, eu espero. Mas tá péssimo. Mas eu vou avisar quando a transição for feita, a transição do que eu estou regravando agora para o episódio. E pra você que tá chegando agora, se você tá ouvindo e tá gostando, já escutou outros, compartilha o podcast com mais uma pessoa. Tipo aquela amiga que gosta de podcast. Que geralmente sou eu, mas vai ter que ser outra. E se não estiver gostando, passa adiante também e aí você pode parar de ouvir. Por favor. E me segue no Instagram, @podcastdiariovelho. Mas se você tá começando agora também e tá com preguiça de escutar tudo, começa pelo episódio anterior, o 7. Ele é o primeiro episódio mais redondinho. Aí você ouve o 7, ouve o 8, que é este episódio. Que vos fala? E depois ouve o 5, que é um avulso, que eu chamei de flashback. São episódios mais curtos e pontuais, como eu só fiz esse agora, sobre músicas do Jorge Benjor que eu não entendia. Quando era criança. Eu acho que o próximo flashback avulso vai ser sobre pagodes que eu não entendia, depois de uma conversa recente que eu tive sobre a cabeça do Pimpolho, que eu não sabia o que era. Agora eu vou voltar para a gravação original, a que ficou muito anasalada, Mais do que essa. mas aqui em diante não tá mais tanto velório, eu não consegui regravar o episódio inteiro, porque senão eu ia perder algumas partes muito boas. Então eu peço sua paciência enquanto eu melhoro. E oremos. Então a gravação original começa em 5, 4, 3, 2, 1. O Diário Velho que eu tô lendo, se você não conhece, no momento, tem vários, mas no momento é um caderno com uma colagem do Russell Crowe na capa, que você pode ver em detalhes no @podcast Diário Velho no Instagram. E lá também eu posto todas as colagens do caderno, todos os ingressos de filme, todos os papéis de chiclete, todos os bilhetinhos, todos os bombons, flor seca e desenhos e afins lá nessa página no Instagram. E agora também, como eu falei, tem um podcast no Spotify e também no YouTube. E os links estão lá no Instagram também. Mas então, Trago anedotas relacionadas ao episódio anterior. gente, o Amigo Imaginário fez tanto sucesso. O grande amigo que eu tive no cursinho que nunca estava presente quando tinha outra pessoa junto comigo. E eu lembrei de mais uma coisa que não prova a existência dele. Bom, mais ou menos prova a existência dele, né? Fica aí a critério. Eu lembrei que na faculdade, já depois do cursinho, lá na ECA, uma vez chegou um menino em mim, numa festinha de noite, lá na faculdade mesmo. E ele falou com uma Objetividade. que era amigo do meu amigo imaginário e disse pra esse menino que ele estava afim de mim. E aí o amigo imaginário falou que comigo, Quanto mais direto, melhor. ele falou exatamente isso pra mim. E aí eu beijei. Mas foi só isso também. Foi muito pela aventura. Mas é claro que eu nunca vi esse menino que eu beijei e o meu amigo imaginário, que foi quem recomendou a abordagem, juntos ao mesmo tempo. Nunca vi, juro. Gente, total amigo imaginário. Agora, se isso não provar que ele existe, como é que eu fiz isso na minha cabeça se ele não existir? Enfim. Uma outra anedota que eu lembrei. Lembra que eu falei que eu era amiga de uma menina super conservadora e eu não sabia que ela era conservadora? Que eu fui descobrir só depois, quando eu revelei pra mim mesma que. Eu não era conservadora. Então, a minha lobagem, ela não começou no cursinho. No segundo colegial, eu fiquei com a primeira pessoa da minha vida. Tipo, a primeira pessoa que eu fiquei era um menino que era desesperadamente afim dela. E ela nada. Nada pra ele. Aí eu conheci ele, chamei ele pra ir no cinema e peguei. No melhor estilo. Se ela não quiser, eu quero. Não monogâmica mirim. Não me arrependo. Eu acho que ela não ficou brava. Agora, eu não sei se eu li as coisas muito bem, né? Eu não sabia nem que ela era conservadora, mas lembra-se que não. Ficou brava. Enfim.
Bom, aqui já deu, já deu 2 laudas de página aqui. Deixa eu ver o que o passado me reserva no diário. Abrindo aqui. Bom, Sigo muito mal. claro, né? Especificadamente, não. Especificamente, tá certo isso? Especificamente. Cansada. Com medo. Desesperada. Solitária. Aqui é uma coisa ruim caindo em cima da outra. E agora é 6 de julho de 2002, né? Eu acredito em destino quando eu ligo o rádio e toca Don't Be Cruel do Elvis Presley. A única coisa que eu posso comentar sobre isso é... Você sabia que a Rádio Kiss FM abriu entre 2001 e 2002? E foi aí que eu dei um grande mergulho no... E foi aí que eu dei um grande mergulho no Classic Rock. Mas foi assim, muito, muito, muito fundo. E, nossa, eu como conheci coisa, porque eu vivia estudando, ouvindo Walkman, e eu passava muito tempo estudando, ouvindo Walkman, justamente por estar no cursinho. E rádio, eu ouvia rádio no Walkman. Eu não tenho mais Walkman, mas eu ainda ouço rádio e Kiss FM é a rádio que eu ainda mais ouço. E eu vou discorrer longamente sobre isso no caderno ainda. Vocês acreditam que eu tenho um rádio de 1995? Que tem leitor de CD, deck de fita e rádio. Nada funciona nele além do rádio, nem o botão de volume funciona. Se eu giro o botão de volume, ele gira em falso. E aí, se você for para cima ou para baixo, ele vai aumentar ou diminuir aleatoriamente. Então, eu tenho que deixar no volume certo, sem ninguém encostar jamais no botão de volume. Enfim. Eu desafio esse caderno a fazer eu me sentir melhor, só porque estou desabafando nele. Vou morrer velha e sozinha. Eu esperei quase um mês para ir falar com aquele menino, porque ele nunca fica sozinho, tem muitos amigos. Como pode estar todos os amigos dele nesse cursinho? Eu não tenho essa quantidade de amigos, nem somando todos. Um fato, né? Então ele tava lá finalmente sozinho. Aí, Minha amiga chegou do nada. entre parênteses, academia. O problema é que eu esperei o mês todo pra falar com ele sozinho. E hoje era o último dia de aula. Das férias de julho, né? Aí essa menina caiu do inferno. E eu chamei minha amiga de essa menina. Ixi, Maria, foi ruim, hein? Sentou na minha mesa e ainda foi embora com ele. Que horror. Eu acho que eles eram da mesma classe nessa altura, eles se conheciam. Gente, eu ia falar com ele, ela chegou e ainda foi embora com o menino. A minha amiga Ana Paula sabe quem é essa menina também, que não é a conservadora, mas é a nossa outra amiga de escola que era mais agitada e sem noção, sabe? Então ela tava lá no cursinho comigo. Ih, ele foi embora sem dar tchau pra mim. Gente, que pesadelo! Porque aí veio... Um mês de férias. Não, e quem faz cursinho não tem férias, né? Só não tem aula, mas continua estudando. Mas, gente, em defesa da minha amiga sem noção, eu lembro aqui, tá? Ela não sabia que eu era afim desse menino ainda. Porque, apesar de loba, eu era muito secretiva, muito. Mas espera até o fim do ano. Seguindo. Enfim, todos os aspectos da vida estão dando errado. Isso em julho. E eu insistindo que 2002 foi um ano bom. Ainda não tá bom em julho, mas o quê? E outra coisa, Meu Deus. Aqui é Diário Verdade. às vezes eu quero ficar bêbada e sair beijando. Meu Deus. O sincerão. Eu achei que nunca fosse acontecer comigo. Nunca entendi as pessoas que fazem isso. Até acontecer comigo e eu calar a boca. Tá vendo? Eu não era conservadora mesmo. Não vejo a hora de começar a fazer isso. Gente, a adolescência é tão mágica, né? Porque certamente eu não ia começar no cursinho. Eu sabia que eu não ia começar, então eu ainda tinha que esperar começar, entendeu? E assim,
eu nunca tinha bebido, de verdade. Inclusive, pelos meus cálculos, o caderno tá a 2 meses de distância do meu primeiro porre. Vem aí. E, Ana Paula, amiga, você sabe que dia que é esse? É o dia da festa surpresa que a gente estragou. Vem aí, o primeiro porre. Aí veio uma renca de recorte de jornal. E, detalhes, são todos da coluna do Contardo Caligares, na Folha. E eu olhei rapidinho aqui no Google, ele já morreu, era escritor e psicanalista. Eu vou ler os nomes das colunas que eu lia, tá? Os nomes das colunas dele que estão colados aqui. Crise de confiança. Mata, mas não estripa. Jesus, descendo ali no Maluf, meu Deus. A festa da final entre São Paulo e Nova York. É porque só se falava em Copa do Mundo, né? Inclusive, como vocês muito bem lembram, de quinta-feira na Folha, no Caderno Ilustrada, saía também a coluna do José Simão, né? E, por acaso, ela sempre estava exatamente atrás, na página de trás da coluna do Contardo. Então, de quebra, eu tenho parte das colunas do José Simão também, as partes que não estão coladas. Denominadas. Mac Zebra Feliz. Aguenta coração. Sensacional o Vampeta. E, gente, acho que foi a primeira vez, será? Que o McDonald's fez aqueles sanduíches temáticos de Copa do Mundo? Não sei, mas eu só lembro dessa vez. Não sei se em 98 teve também. E de bônus, por causa do jeito que tá dobrada a coluna, tem partes de várias tirinhas também da Folha. Dá pra ver aqui do Glauco, que era aquele que chamava Geraldão. Tudo também sobre a Copa. Meu Deus do céu. Será que se eu inalar esse pó faraônico de jornal velho, eu vou morrer e ninguém vai saber do quê? Aí tem uma coluna aqui de um Tony Negri chamada O futebol é lindo por exaltar a harmonia. Ele fala... O que é isso? Muito de Maquiavel, pelo que eu tô vendo. Por mais paradoxal que pareça, podemos aplicar ao futebol os esquemas que derivam da sociologia do trabalho. Nossa, aí embaixo dessa tem uma coluna do Marcelo Gleiser, que eu adorava também. Ele morreu, será? Não lembro. Não, ele tá vivo. Tá vivo. Ele é um astrônomo brasileiro. E começa assim... Quanto mais aprendemos sobre o universo, maior a nossa insignificância. E se hoje, quando eu tenho insônia, eu fico noiando no tamanho e no significado do universo... Temos aí o culpado Marcelo Gleiser, né? E aí no final tem um artigo enorme, de meia página do jornal, sobre o final da novela O Clone. Prioridades na minha vida, né? Artigo de Daniel Castro. Mas, gente, só homem escrevia no jornal antigamente. E do outro lado pega umas tirinhas tem do Angeli, do Laerte. Níquel Náusea. Nossa, Níquel Náusea eu lia como se fosse horóscopo, assim. E o Hagar também. Inclusive, levava o jornal no cursinho, tinha que pegar a página de tirinha e ir passando pra todo mundo que sentava perto de mim, assim. Outros tempos, né? Me empresta o jornal. É o que diríamos naquela época. E na outra página tá 7 de julho, tem um monte de coisa colada, gente. A indústria da cola segue bem. Eu recomendo ouvir esse episódio vendo o post no Instagram, porque tem muita coisa colada nesse. E eu sei o que vocês estão pensando, tá? Que em época de TikTok eu tinha que estar fazendo podcast em vídeo, mostrando isso na edição, mas eu não tô nem perto disso acontecer. Tipo, eu não posso ter um pelo a mais de trabalho do que eu já tenho. A meta do ano passado era publicar 5 episódios e colocar no YouTube. E aí, quando eu atingi a meta, eu não dobrei a meta. Então, sigo. Mas temos aqui ingressos para Star Wars 2, que eu vi no dia da final da Copa, que é 30/6, e vi também de novo no dia 5 de julho. Aí tem um flyer de uma palestra sobre poesia que o professor de literatura do cursinho deu, chamada Poesia de Invenção no Brasil. Eu acho que foi no CCSP, se foi uma que eu lembro de ter ido. Eu amava aula de literatura, nossa. Tanto que eu trago aqui colado uma programação do cursinho das aulas sobre obras literárias, as obrigatórias da FUVEST daquele ano. E o detalhe é que essas aulas nem eram para minha turma, mas eu entrava escondido. Porque eu era muito rebelde. Olha que sonho essa lista. Tem, ó,
Os Lusíadas... Não, Lusíadas não é um sonho, pelo amor de Deus. Memórias de um sargento de milícias. O Primo Basílio. Macunaíma. Memórias póstumas de Brás Cubas. Libertinagem. A Hora da Estrela. Ai, primeiras histórias. Ai, que delícia. Nossa, eu iria de novo hoje em cada uma dessas aulas. E, apesar de tudo, eu aprendi muita coisa esse ano. E foi um ano legal, sim. Sim, foi um ano legal. Eu adorava assistir aula no cursinho. Não escrevo sobre isso aqui, claramente, mas eu adorava as aulas de cursinho. Professor de cursinho, eles tinham que ser muito teatrais e circenses para fazer as pessoas, os adolescentes, prestarem atenção na aula, irem bem na FUVEST, terem uma taxa de aprovação boa que ia atrair mais alunos para o cursinho. Então, eles se desdobravam, era assim... Era teatro, era luz apagada com lanterna, brincadeira de montanha-russa. Era um circo o cursinho, assim, era muito legal. Não sei se eu vou falar sobre isso aqui, mas eu amei em termos de aula esse ano de cursinho. E, inclusive, esse professor professor de literatura, ele chama... Tá vivo ainda. Frederico Barbosa. Por coincidência... Ele tinha dado um curso de poesia na Casa das Rosas, que a minha mãe fez, já tinha feito. E ele deu aula de redação para minha irmã na escola que ela fez no colegial, lá no começo dos anos 90. Aí uma vez, no cursinho, quando ele viu meu nome, Cata Preta, numa redação, ele veio perguntar se eu era irmã da minha irmã e filha da minha mãe. E eu... Sim. Sabendo que de mim ele jamais ia lembrar. Porque... O nível de mediocridade das minhas redações era tal. Eu acho que eu tirava sempre nota 5, inclusive na escola, porque era medíocre demais, até para ter nota baixa e o professor ter que comentar. Era, assim, pavorosamente medíocre, assim. Não importa nada que eu diga aqui sobre gostar de estudar, assistir aula, nota boa. Sempre serei péssima em dissertação. Tem coisa pra qual não dá pra estudar, não é possível. Deve ser talento. Eu não sei fazer dissertação. Eu acho incrível quem ia bem em redação com 15 anos de idade. Minha sobrinha, atualmente, inclusive. Acho, sim, sem precedentes. Aí, pra terminar, eu digo... Preciso voltar a ler jornal. Estou me sentindo burra. Segundo a data, que era tipo... Eu resolvi que eu ia escrever todos os dias nas férias pra eu fazer de terapia. A gente não falava muito sobre saúde mental nessa época, então a terapia era escrever no diário todo dia. Segundo a data, é dia 8 de julho, faz 2 dias que eu não leio jornal. Eu já tô me sentindo burra. E preciso ver menos TV também. Achando que o celular é o problema, né? Coisas que eu tô assistindo agora. Ai, que delícia. Arquivo X, Dawson's Creek, Friends, Will and Grace, Malcolm, South Park... Filmes. Tem um item aqui que é só filmes. Vamos ver se eu sei dar tchau. Eu vou continuar a próxima vez vendo o que eu fiz no resto das férias. Me siga no Instagram pra ver um monte de jornal colado num caderno. Essa vez tem bastante, viu? Esse foi o episódio 8 do Diário Velho. Eu sou a Laura Cata Preta. Sim, a irmã da Tatiana Cata Preta. Filha da Nani Cata Preta. Ótimas em redação e poesia. E até o próximo episódio. Tchau!